Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Não deixe que as queimadas virem tendência. Olá, boa noite. Estamos começando mais um Conexão Poder. Neste domingo, recebendo o secretário de Comunicação e Governo da Prefeitura de Cuiabá, jornalista Kleber Lima. Está sem água em casa? Saiba que o contrato da Prefeitura com a CAB pode ser rompido. Fique com a gente, o Conexão Poder deste domingo está no ar. Muito bem, participam desta entrevista aqui comigo o jornalista Paulo Coelho, repórter de política da Rádio Capital FM e também do site Repórter MT, e a diretora de jornalismo da TV Pantanal, Ana Carla Costa. Jornalista Kleber Lima, secretário Kleber Lima, boa noite, obrigado pela sua presença. E aí, hein? O relatório da Arsec recomenda basicamente romper o contrato com a CAB. Vai ser rompido? Boa noite, André, Ana, Paulo, os telespectadores da TV Pantanal. André, eu destacaria em primeiro lugar, sobre a coletiva que foi dada na sexta-feira, primeiro a atuação da Arsec, que acho que demonstra a precisão e o acerto do prefeito ao, primeiro, mudar a estrutura da agência, dando a ela mais atribuições, mais estrutura, mais condições de realizar adequadamente seu trabalho e, em especial, de substituir os diretores. Hoje nós podemos reconhecer, e a coletiva de sexta demonstra isso, que a agência está comprometida com a cidade de Cuiabá. Não com a CAB. Não com empresas ou com Exatamente. Concessionários ou com qualquer outro interesse que não seja o público. Né? Prova disso é que em 3 meses ela consegue produzir um relatório dando informações à cidade, não só ao prefeito, que a cidade desconhecia em relação ao contrato, apresentando notificações e autuações à CAB em 3 meses, o dobro do que a AMAIS fez em 3 anos. Então, em primeiro lugar, eu destacaria isso, que foi uma decisão correta, acertada do prefeito, de substituir o corpo diretivo da agência e transformar a agência. A entrada do Bustamante impôs respeito na situação, né? Não, com certeza. E o corpo técnico como todo, a Rosidelma, que é a diretora de saneamento, e também o Alexander, que é um advogado que ocupa hoje o cargo de diretor-ouvidor, um time comprometido com a cidade, um time competente que conseguiu, em pouquíssimo tempo, demonstrar um serviço à cidade que a outra agência não conseguiu em 3 anos. E eles começaram a identificar, a diagnosticar, a analisar, na verdade, a concessão a partir, não da concessão em si, mas do plano de saneamento que Cuiabá produziu, que foi o primeiro da história de Cuiabá, que é de 2011, entendendo o que era o sistema de água, o que era o sistema de esgotamento. Este plano ele é fundamental que a gente levasse em conta, porque ele é que fundamentou o edital da concessão, que foi da licitação, e depois o contrato, que foi celebrado com a CAB Cuiabá em 2012. Boa noite, secretário. Nesse contrato, contém a questão da universalização da água em 3 anos, porque a CAB fala que não existe isso claro no contrato. Então ficou essa dúvida, né? Se existe ou não essa meta de universalizar em 3 anos. Se existe, já acabou o prazo, né? Ela não conseguiu cumprir essa meta. 3 anos já se passaram, né? Venceu em abril. Tanto existe, Ana, apesar das negativas da CAB recentemente, tanto existe que nós apresentamos na coletiva de sexta-feira um pedaço de um documento que a própria CAB encaminhou a AMAIS, o relatório anual dela de 2012, onde ela informa ali que ela tinha a meta de universalizar a água até abril de 2015, ou seja, em abril desse ano, que ela não cumpriu, efetivamente não cumpriu. A rigor, para tentar traduzir esse assunto para os seus telespectadores, as pessoas que estão nos assistindo agora, quando a CAB pegou o sistema de água e esgoto de Cuiabá, em tese já havia 99% de universalização da água. De acesso, né? A universalização é medida pelo acesso dos domicílios ocupados à rede de água, no caso da água. Isso não quer dizer que a pessoa tem água em casa. Perfeito. Então, assim... Hoje, domingo, por exemplo, as pessoas estão sem água em casa. Ficaram sem água a semana inteira. Perfeito. Quer dizer, eu tenho uma torneira em casa, eu tenho um sistema de tubulação, mas a água não chega na torneira. Quer dizer, colocou o sistema lá, mas não mandou a água. Então, não universalizou a água em 99% como estava. Conforme foi... Em tese, eram 99%. Mas conforme foi demonstrado lá, o entendimento
que o poder concedente, no caso o município de Cuiabá, e hoje é também o entendimento da agência reguladora, a universalização ela representa o quê? O acesso de todos os domicílios ocupados ao sistema de água, regularidade no fornecimento, ou seja, não basta que tenha desse serviço, a rede até lá, mas que chegue água perfeito. e que essa água seja de qualidade. Então, com continuidade, com eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade tarifária, ou seja, preço justo. E um preço que seja econômico, que seja justo para as pessoas pagarem. Tudo isso é o conceito de universalização, que a CAB, embora tenha negado, neste documento que nós apresentamos na coletiva de sexta-feira, ela própria escrevia que era uma das metas dela universalizar a água até abril de 2015 desse ano. Ou seja, ela admite que ela não cumpriu. Cumpriu por uma razão de erro estratégico. Por quê? Como ela entendia que Cuiabá já produzia água em quantidade suficiente, se ela investisse na redução das perdas, sim, ela faria com que esta água que quando é produzida chegasse. Quando eles assumiram a concessão, foi realmente o que eles falaram. Vamos equacionar as perdas. Já eles fizeram esta aposta, tanto assim que nós demonstramos lá na sexta-feira... A perda é muito grande, né? A perda hoje é de 65%, né? A meta até 2022, que era os primeiros 10 anos da concessão, era de reduzir as perdas para 30%. A meta para este ano era 55%. Para você ter uma ideia. Então, ela não conseguiu, dentro da estratégia que ela adotou para universalizar, para garantir que, além de ter a rede, que a água chegasse na casa das pessoas, essa redução de perdas. Ela não conseguiu fazer isso. E ela investiu um bom dinheiro, foram mais de 120 milhões de reais. Isso que eu ia perguntar. Então, foi um erro estratégico ou foi falta de capacidade de investimento, né? Não, ela até demonstrou, por exemplo, na área de hidrometração, que era essa contenção de perdas, tinha muita perda, muito gato, né? Que se fazia, além de manutenção de rede, etc. Ela investiu mais de 120 milhões nisso no período. É um investimento significativo. Só que não conseguiu o resultado que ela esperava. E a consequência disso é o quê? A consequência é que hoje, domingo, né, falta água, como você disse na pergunta. Mais de 100 bairros, né? Mas aí era uma situação... 200 mil pessoas, é um reparo na ETA, né? É uma pontual. Mas o questionamento é, o correto, deixaram para fazer reparo na ETA no período de seca? André, se ela tivesse investido em produção e captação, e foi explicado isso lá na sexta-feira, eu até estou com uma cópia da apresentação que foi feita. Produção significa o seguinte: captação, tratamento e reservação. Ela deveria ter feito 2 novas estações de tratamento de água, ETAs, né, em Cuiabá até este ano. Se ela tivesse investido nisso, muito provavelmente ela teria, talvez até investido menos recursos, né, e alcançado o resultado de garantir que a água chegasse na torneira das pessoas, né? Então, esse no caso da água. No caso do esgoto, também é muito curiosa a situação, e a ARSEC conseguiu, com muita propriedade, pela primeira vez, inclusive, e olha que eu estou nesse debate lá na Prefeitura há mais de 2 anos, pela primeira vez, com muita clareza, na questão do esgoto, era o seguinte: o Plano Municipal de Saneamento Básico, que foi feito em 2011, identificou uma necessidade de se construir 980 e poucos quilômetros de rede de esgotamento sanitário em Cuiabá. Né? Se você dividisse isso por 10 anos, a meta era universalizar o esgoto em 10 anos, você ia ter 98 quilômetros por ano que deveriam ser feitos. Só que o próprio Plano Municipal de Saneamento... 98 quilômetros de rede de esgoto, você está falando, de tubulação. Isso, exatamente, de rede coletora, né? Como foi dito. Então, veja, ela deveria ter feito 98 no primeiro ano, 98 no segundo, 98 no terceiro. Daria, este ano, quase 300 quilômetros. Porém, isso é verdade também, a gente precisa ser justo, o Plano Municipal de Educação, o edital da concessão, da licitação e o próprio contrato não previam investimentos em esgoto no primeiro e nem no segundo ano. Ele previa no terceiro ano, que é este que 14 e 15, né? Foi feito 100 quilômetros, 108, 118 quilômetros, mas pela iniciativa privada. Não pela CAB. Pelos empreendedores, ou seja, os próprios privados ou públicos. A CAB não fez 500 metros. Eles colocaram esses 100 contabilizaram quilômetros. como sendo dele, né? como dele? Não, rede de esgoto? Não. Quer dizer, eles deram um golpe na população? Não é isso. Não é golpe. Não é tão simples assim. De fato, vou repetir, de fato, não era uma exigência nem do Plano Municipal de Saneamento, nem do contrato, nem do edital,
que se fizesse investimentos pesados em esgoto no Nos primeiro e no primeiros segundo 2 ano. anos, né? Tinha uma previsão de investimento de 100 e poucos quilômetros no terceiro ano. Este investimento acabou sendo feito, mas não pela CAB, feito pela iniciativa privada. A conclusão que a ARSEC chegou agora, e apresentou isso ao prefeito e à sociedade através da imprensa na sexta-feira, era que restam 6 anos e meio para atingirmos o prazo fatal da meta de universalizar o esgoto em 10 anos. Nestes 6 anos e meio, se a CAB começasse a fazer imediatamente o esgoto, ela precisaria fazer mais de 130 quilômetros de esgoto por ano de rede coletora, por ano em Cuiabá. Não só fazer a rede coletora, tem que colher e tratar, tem etc. tratar. E tal. Mas o que já é mais... jogar in natura no Rio já Cuiabá, é meio O que inviável, é mais impactante é a rede coletora. Imagina, quase 1 milhão quase 1.000 quilômetros, né? Então é um negócio muito consistente. muito concreto em tubulação para se fazer. O que levou a ARSEC a concluir o seguinte: se ela em 3 anos não conseguiu fazer sequer 500 metros, como é que ela vai conseguir fazer hoje, com recuperação judicial, com problemas financeiros, 130 quilômetros por ano? Não vai fazer, né, secretário? Não vai fazer. A empresa está à beira da falência? Não, ela está com um processo de recuperação judicial. É diferente de falência, né? Falência é o seguinte, acabou tudo. Mas é uma crise É uma financeira, forma bonitinha de falar falência, né? Não, é diferente, né? Aí você pode até trazer algum especialista outro dia aqui, mas tem uma diferença grande judicial, da Às recuperação vezes judicial. as empresas até usam como A estratégia, recuperação né? judicial de significa que a pagamento. empresa ainda tem condições, Possibilidade de acredita se que tem recuperar, condições né? de se recuperar, mas ela Geralmente Vamos não se dizer, regimes especiais, vamos dizer que está à etc. e tal. beira da falência, é isso? Não está na falência. E aí, Tá André? ali, né? Tá Quase esperneando, ali. tá né? esperneando. Se você me permite, André, Permito, eu iria fala. direto para as conclusões da ARSEC Vamos lá. diante da Vamos constatação lá. que ela fez de que a CAB não cumpriu as metas de água em 3 anos, está claro, tanto assim que a cidade inteira grita a falta de água, né? E também, embora não tiver a meta de saneamento, seja para 10 anos, mas pelos primeiros 3 anos e meio, Proporcionalmente. quase, não é de se acreditar que ela tenha condições, em função da situação financeira dela hoje, de cumprir, né? De cumprir. A conclusão, então, é a seguinte: eles sugerem ao poder concedente, na figura da autoridade máxima do município, que é o prefeito, intervenção. A intervenção, inclusive, ela teria um caráter de facilitar o acesso do poder concedente, ou seja, do município de Cuiabá e da própria agência. Como é que é? As Seria uma informações... Como é que seria essa intervenção? 45 dias? Pega-se Não, o Kleber Lima, por exemplo, e coloca lá na diretoria da Se CAB. a decisão vira um interventor. fosse pela intervenção, É o isso. prefeito nomearia um Nomeia interventor alguém. por um determinado período. Né? 30 dias não dá para... E esse interventor fica dirigindo a CAB. Fica dirigindo a CAB. É como uma intervenção no município, Sim. no estado, né? Obedece diretor- a outra diretor legislação. de- Mas e aí, diretor além biônico. além da intervenção, o que mais? A intervenção, inclusive, ela pode ser combinada com uma segunda sugestão apresentada pela ARSEC, pela agência reguladora, que seria de você fazer a caducidade. O que significa isso? Significa, trocando em... Caducou o contrato. Caducou por descumprimento. Ou seja, suspendeu Você o não contrato. cumpriu o contrato, acabou. Você não está cumprindo o contrato. Falando em intervenção, deixa eu fazer uma intervenção aqui. Pede para alguém abaixar o ar-condicionado, que está muito gelado aqui no estúdio. Não sei se você... Ó, o Paulo está de braço cruzado, ele está com frio. Cuiabano está com frio esse horário. André, o ar está gelado. trocando em português caboclo, Vamos lá. no popular, a caducidade é o seguinte: é como se a prefeitura rescindisse o contrato por justa causa. Ou seja, a CAB não cumpriu. E o que significa isso? Devolve para o município. O que não é uma solução ideal, porque se fosse ideal que o sistema ficasse com o município não teria Não tinha concedido. feito a concessão, né? E o problema é o seguinte: o município hoje, 2015, ele não tem 1 centavo previsto em orçamento para investir no setor. Ele não teria condição de devolver 1 centavo à CAB e muito provavelmente ela Vai recorrer à reivindicaria justiça, devolução de parte do recurso que ela investiu na concessão. E uma terceira solução, que também pode ser combinada ou não com a intervenção, e me parece, pelo que o prefeito declarou na sexta-feira, a solução mais desejada hoje, era que nos próximos dias a Justiça vai decidir o pedido de recuperação judicial da empresa. Autorizando essa recuperação, a empresa está autorizada a colocar os seus ativos
Qual empresa? O Grupo Galvão. Grupo Galvão. Então, vai Né? colocar, Que é vai o vender. Grupo Galvão controlador, né? Porque assim, na recuperação judicial está previsto lá, uma das cláusulas é a venda, a autorização para a venda da CAB ambiental aqui. Vendendo. A informação que a gente tem, a imprensa tem, é que existe 4 ou 5 grupos interessados. O prefeito disse na sexta que ele tem conhecimento de 3 grupos que já manifestaram interesse, segundo a própria CAB e o Grupo Galvão. O que aconteceria? O que seria a solução mais desejada hoje, talvez a mais viável para o município de Cuiabá? Que, sendo possível, um grupo com saúde financeira, com capacidade de investimento, comprasse... Nós temos esse grupo aqui em Mato Grosso? Eu não sei, eu não conheço, eu não sou player desse mercado, acho que não, né? Para o tamanho do negócio eu desconheço. Talvez algum grupo de fora que tenha atuação aqui. A prefeitura não tem um plano B para a CAB, então? Não, tem 3 alternativas, André. Tem o plano C, tem A, B e C. Sim, mas tem são alternativas inviáveis. Não, aí é que tá. O que o prefeito disse é o seguinte, plano ele não Mas, André, deseja... a venda pode ser a melhor solução para Cuiabá. Que é a torcida do prefeito. A prefeitura não pode é o assumir que eu a tô CAB de tentando novo. explicar, Não, André. mas De novo, não. venda- Transformar em Sanecap de novo. Hoje, André, concretamente, a Arsec apresentou plano A, B e C. A, B e C. O A, a intervenção. A intervenção pode significar o seguinte, o interventor assume, abre os números reais da empresa, conhece efetivamente a situação da empresa e pode encontrar ali alternativas, dizer, não, com o que tem aqui dá para tocar, toca sim. Ou então falar, não, vamos Ou assumir de vez, conclui né? que não dá, rompe, né? Mas ele pode devolver, inclusive, a Eu me expressei empresa... mal. O plano B, o que eu quis dizer a CAB não tem condição de tocar. Sim, mas pode ser... Quem vai tocar? Esse é o plano B. Ou Quem pode tocar isso? Isso é o mercado que vai prefeitura dizer, também não pode tocar. Não. A prefeitura seria, a meu ver, aí é uma avaliação minha, o prefeito não deliberou isso, inclusive, dentre as sugestões, ele anunciou que ele vai esperar um período de 45 dias para o desenrolar dessa situação judicial da recuperação, né? Para ver se de fato autorizam e os ativos da empresa vão a leilão. O que nós vamos pedir aí, o prefeito já disse, é que tenha a anuência do poder concedente sobre quem vai comprar. E tem que ter, né? Porque não adianta a CAB vender para a JAB, que está mais quebrada. Até porque, Você tá secretário, entendendo? dá para fazer um outro contrato, inclusive, né, com outras exigências, com esse novo Tá aí, Ana, proprietário. você tocou numa questão central dessa sugestão de venda, né? de mudança do controle acionário da empresa, que a ARSEC conseguiu apresentar isso com muita clareza. Há incongruências muito profundas no contrato atual. O contrato atual, ao que parece, foi feito... Só favorece a CAB, né? Exatamente, ele não foi feito para garantir o cumprimento das metas, garantir uma boa prestação de serviço nessa área à sociedade cuiabana. Ele foi feito para preservar o interesse empresarial. Então, nesta hipótese, André, de um novo grupo assumir, aí nós vamos exigir que a anuência do poder concedente para reformular, repactuar esse contrato. O contrato vai ter que deixar muito claramente essas metas agora. Não vai poder ficar nessa de, o que é universalização? O que a CAB tentou contraditar a gente no primeiro semestre desse ano, era que o conceito de universalização que ela tem não é o mesmo. Não existe isso. Não existe. Qualquer telespectador que está nos acompanhando agora sabe, universalizar é o seguinte, para todo mundo. Tem que chegar água com qualidade na casa de todo mundo. Então, esta hipótese é a hipótese mais desejada hoje, mas só que ela, André, ela não depende exclusivamente do nosso desejo. Ela depende, da justiça, primeiro, né? da justiça autorizar, segundo, de haver grupos com interesse da com compra, saúde né? financeira, com potencial econômico, interessados em assumir o negócio. Né? E aí a gente, nesse momento, fala, peraí, tudo bem, vamos checar se de fato o grupo tem essa saúde financeira e reapresentar para ele as novas condições do contrato. Secretário, na questão de 45 dias a se esperar, veja bem, do jeito que já está aí, evidentemente que é uma responsabilidade que recai sobre a CAB, mas mais 45 dias é uma agonia só, principalmente para a população, e um desgaste também que a prefeitura acaba recaindo sobre a prefeitura. Para você ter uma ideia, teve, na semana que passou, a suspensão, Ana, de vacinação de poliomielite em Cuiabá em função da falta d'água. Então, o que garante aí que a prefeitura, que tem que dar uma resposta direta para a população, o que garante que
nesses próximos 40, da semana que vem, hoje é domingo, amanhã, segunda-feira, a dona Cabe não chega lá, ó, mais um comunicado, mais 80 bairros vão ficar, mais 200 mil pessoas vão ficar sem o abastecimento, o fornecimento de água. A prefeitura, ela está preocupada com isso? E se está preocupada, como passar à frente, tomar as rédeas enquanto não se avalia esse relatório, não se chega no denominador, o que fazer com a dona Cabe? Paulo, a Prefeitura está extremamente preocupada com isso, não é à toa que foi concedida uma coletiva na última sexta-feira para anunciar essas 3 hipóteses, né? Então, a preocupação e o comprometimento da Prefeitura, do Poder Concedente, na busca de solução para esse problema, está claro, eu acho que isso é inquestionável, né? Eu acho que ninguém duvida disso. Agora, garantias nós não temos. A única ação unilateral que a Prefeitura poderia tomar no momento, para dizer assim, não, vou decidir, era falar, vou declarar a caducidade do contrato e pegar de volta. E nós já dissemos aqui, o prefeito disse na sexta-feira, eu já repeti, isso talvez fosse o pior cenário hoje para Cuiabá. A Prefeitura não tem dinheiro para devolver o que a CAB investiu e não tem dinheiro para investir. Não tem dinheiro para investir. Pois é, mas aí eu faço uma pergunta. Esta é a única variável que está sob o nosso controle, é a única. A intervenção também é uma medida concreta que nós podemos adotar. Então, essas hipóteses, o prefeito já anunciou que em 45 dias ele optará por uma ou duas, que ele pode adotar. Secretário, nós precisamos fazer um intervalo, o Elcio já está me dando sinal ali. Para encerrar esse assunto Cabe, eu acho que... Eu só queria fazer uma colocação rápida. Eu também queria fazer uma pergunta sobre o dinheiro. No segundo bloco vocês coloquem essa questão. Pelo que eu pude entender, e que eu vi nesse decorrer de 2 anos e 7 meses de gestão do prefeito, Mauro Mendes, o prefeito nunca gostou muito desse contrato. Não demorou muito para se tomar uma atitude em relação à CAB? Não se esperou o doente entrar numa fase terminal para poder dar a medicação, secretário? Eu respondo daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí, já. Então, voltamos com o secretário Kleber Lima, secretário de Governo e também secretário de Comunicação da Prefeitura de Cuiabá. Um instante só. Não sai daí, já. Muito bem, estamos de volta com Conexão Poder deste domingo, recebendo o jornalista Kleber Lima, que é secretário de Governo e também secretário de Comunicação da Prefeitura de Cuiabá. No bloco anterior, deixei a pergunta no ar sobre se a Prefeitura não demorou demais para tomar uma atitude com relação à CAB, secretário, porque a gente nota que desde o início da gestão o prefeito Mauro Mendes já era um pouco avesso a esse contrato. André, em primeiro lugar, assim, eu não tenho essa visão de que o Mauro sempre foi contra o contrato. Ao contrário, o que eu me lembro, inclusive, desde a campanha, que esse debate foi um dos principais debates eleitorais, que ele dizia o seguinte, eu venho do mercado privado, eu respeito o contrato. Sim, e contrato impõe deveres e obrigações para as partes envolvidas, né? Então, nós vamos, se ganhar, ele dizia, assumir, entender melhor esse contrato e cobrar que a CAB cumpra as suas obrigações, né? O direito que ela tem de explorar o serviço O que eu dizer é que ele nunca demonstrou muita confiança em relação primeiro lugar, então assim, vamos pontuar aqui para não ficar mal entendido sobre isso. Com certeza. Não foi esta gestão, não foi o prefeito Mauro que licitou, que concedeu. Chico Garrindo. Portanto, não foi o prefeito Mauro e nem a equipe dele que produziu esse contrato, né? Ele recebeu. Esta gestão recebeu um prato claro feito. isso, E, Kleber, né? e nem criou a mais, que era era o aquela ponto que eu ia agência tocar. A agência que ficou encarregada de fiscalizar esse contrato foi a mais nomeada também pela gestão anterior. E cujo mandato só terminou este ano. O prefeito ficou amarrado, engessado. Talvez tenha sido esse o projeto. Ó, garanta que em 3 anos ninguém possa mexer. Né? Não houve Ministério Público, não houve entidades patronais, ninguém conseguiu mexer nesse contrato até hoje. O prefeito, ao contrário de ficar esperando a banda passar, identificou, primeiro, que a agência não cumpria o papel dela, então mexeu na agência, que foi o que venceu primeiro. Mexeu na agência, trocou os diretores e o resultado, nós abrimos esse assunto falando disso. O resultado está aí, em 3 meses ela já produziu mais do que a outra em 3 anos. Muito mais do que a outra. E agora, com essa agilidade, que é a nova agência do Mauro Mendes, que o Mauro Mendes concebeu, propôs, nomeou e a Câmara aprovou,
traz já as opções. Olha, identificou o problema onde é que está, os problemas, onde é que são inúmeros os problemas, né? E as soluções, as alternativas. Não vejo o que mais a prefeitura poderia fazer, a menos que ela tivesse recurso suficiente para dizer, olha, vamos desfazer isso, me devolve que eu vou tocar. O que não é verdade, né? Hoje falta recurso em Cuiabá para fazer asfalto, para tocar saúde, para fazer educação, para tocar a cidade. A cidade, infelizmente, ela não é feita só de saneamento. Saneamento é fundamental. Água na casa, água é vida, né? Eu lembro, inclusive, de um ex-prefeito que foi contra a concessão e depois foi a favor com esse lema. Fala que é água é Wilson vida Santos. e vida não se vende, né? Fala o nome Água é dele. vida, é verdade. Fala o nome do né? ex-prefeito, Paulo. Do prefeito eu não falo, mas do ex-prefeito. tem um deputado, né? deputado aí que fala. Hoje ele é deputado. Não, Tá e nisso bom. ele está correto. A água é vida. Então, assim, Mas a ele gente foi lá e precisa garantir que a água chegue na vendeu. torneira das pessoas. Hoje, as alternativas que a gente tem, para ser claro, é assim, intervenção. Isso o prefeito já disse que vai tomar uma dessas medidas em 45 dias. E, André, sinceramente, para quem pegou esse negócio, né? Andando, se nós conseguimos apresentar uma solução em 45 dias, é uma solução absolutamente rápida, ágil, porque só agora nós tivemos as condições de fazer isso. Eu vou... Vamos mudar de assunto? Não, eu queria... Não? Se o André deixar eu O encaixar senhor não uma quer pergunta- tomar água, seu Paulo Coelho? Toma água. O senhor Eu tem queria água aí. perguntar só sobre onde que está o dinheiro. Essa pergunta eu já fiz para... Cadê o dinheiro da CAB? É isso que Eu você já vai perguntar. fiz para o deputado federal hoje, o Garcia, Garcia. Fabinho Garcia. Fábio O Garcia. próprio prefeito já veio aqui. Ninguém soube responder essa pergunta. Se eu falar que ele não soube responder, eu poderia estar sendo desonesto. Mas que ele tentou, mas não convenceu. Ninguém convenceu ainda em relação à origem do Foram dinheiro. 180 milhões. 200 milhões de 200 reais. Não é nem a origem, é a destinação Virou do Quando dinheiro. o prefeito assumiu, não estava no caixa esse dinheiro. Para é isso? onde que foi esse dinheiro, secretário? Não, na Kleber verdade Lima? isso já foi respondido. É que eu acho que vocês aí não estão satisfeitos com a não, resposta. não, Eu até não, entendo realmente isso. não. Mas foi respondido pelo Fábio, que era o secretário de governo, foi respondido pelo prefeito, foi respondido por mim, pelo procurador-geral do município, o Rogério Galo, quando nós estivemos juntos aqui. Não, o Fábio o não dinheiro respondeu. O Fábio entrou falou na assim, eu não sei, tá? O Quando dinheiro nós entrou chegamos, na não fonte estava na 100, conta, gente. quer dizer, ele não André, sabe. o dinheiro Então já entrou na fonte evaporou, 100. o dinheiro já foi Então, destinado. é claro, esse dinheiro foi gasto e Outras coisas, é isso. ele foi gasto como é gasto todo o recurso que entra na fonte 100. Né? Como ele era uma receita uma receita patrimonial, ela só não entrou para a Câmara, mas ela foi para a saúde, para a educação, enfim. E o que é importante salientar, as contas do último ano do prefeito Galindo, de 2012 e de 2012, elas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Não sou eu aqui, e imagino que nem vocês, que vai questionar a lisura disso. Quando o a gente fato fala- Não, a gente- o quando a fato gente é, fala Paulo, que o se você me dinheiro- permite, Paulo, o fato é, Se bem que este aprovaram as dinheiro, contas do Do Wallace Silval também, e do do Silval. André, Mas este dinheiro, ele entrou no caixa da prefeitura, ele foi destinado de acordo com o critério da gestão anterior e esse dinheiro não é possível ser recuperado. Não é possível. Mas é possível identificar onde que ele foi aplicado. Sim, ele entrou na fonte 100, é Mas a possível. fonte 100 é muito se- vago. Ah, se mas for, tem mas várias assim, eu não áreas, estou. né? Sem ser gasto, Hoje, Paulo, Vamos carimbar, sinceramente, vamos carimbar. Pra onde para a foi? solução que nós precisamos dar para o problema hoje, isso não é relevante. Não. Isso não é relevante. O que é relevante hoje é o seguinte: não existe dinheiro, o município não possui dinheiro para devolver, se for esse o entendimento da justiça. Isso Devolver pra CAB. isso é uma situação que seria decidida pela justiça, porque nós também não concordaríamos de mão beijada de devolver o dinheiro. Por quê? Porque a CAB pagou, mas ela também recebeu ela bastante. também faturou E muito. milhões nesses 3 anos Se e fosse meio esse que ela está caso- explorando o sistema. Exatamente. Geraria uma briga jurídica. O que o prefeito Mauro disse, eu gostaria de frisar isso aqui na última sexta, na coletiva, e vocês têm isso aí, não sei se é possível recuperar, é que é o seguinte: eu não vou fazer com que o município de Cuiabá entre numa aventura judicial, jurídica. E deu como exemplo, inclusive, Isso ele o falou, Estado inclusive, do aqui, Paraná, né? falou aqui, Falou já aqui, falou falou. isso inúmeras vezes. Falou aqui na Falou na opinião, no segunda-feira programa. passada. Falou uma aqui opinião. também. No... Que o governador da época fez Concessão. um distrato no peito e na raça de uma foi, é concessão. Num primeiro momento, jogou para a plateia, todo mundo aplaudiu, adorou, mas em Mas 3 era anos situação depois diferente. perdeu. Era E uma custou situação- muito Teve caro. que pagar. Não, Paulo, o que depende da justiça, nós não podemos garantir que Aqui também houve não possa descumprimento, acontecer. aqui houve um- Mas esse é o nosso entendimento. Quem garante que o judiciário teria um entendimento semelhante? Teria que entrar na justiça e o Perfeito, judiciário entender é que para arbitrar. houve uma quebra de contrato. Sim, para uma poder- consulta jurídica nós pode temos ser- convicção. pode ser o caminho, né? Nós Fazer uma temos consulta convicção de que houve quebra de contrato, sim. De que ela não cumpriu
as metas. Mas a CAB né? não tem essa mesma convicção. Ela não, ela E já ela disse não isso vai em entregar público. de mão beijada. Claro que não. Ela vai querer brigar Claro que na não. justiça e vai Então, querer de volta os 200 esta milhões. briga judicial, jurídica, ela não é benéfica hoje Não. para o município. A melhor Não solução... vai resolver o problema. E aí, André, você já puxa um outro assunto aqui, que é uma situação muito idêntica. O problema do asfaltamento ali da região do Jardim Vitória, Fortaleza e Jardim União. A prefeitura emprestou dinheiro do governo federal, não é dinheiro de graça, aqueles 140 Nós vamos tocar milhões. nesse assunto. Já Emprestou entendi. dinheiro. A CAB está ok para você? Fez a licitação. Então vamos- Eu queria só vamos fazer a marcar. analogia, porque são situações muito E parecidas. lá também tem essa questão A da... prefeitura emprestou dinheiro, o dinheiro está à disposição do município de Cuiabá, numa conta vinculada na Caixa Econômica Federal, fez a licitação, contratou as empresas para os lotes, os diferentes lotes, emitiu a ordem de serviço e as empresas começaram a executar as obras. Vou dar exemplos opostos. O Jardim Vitória, a ordem de serviço foi dada no mesmo dia em que se deu a ordem de serviço para o Pedra 90. O Pedra 90 hoje está 95%, 98% concluído. E o Jardim Vitória não. A empresa que ganhou o contrato do Jardim Vitória também entrou em recuperação judicial. Que é 13 Que é irmãos. 13 irmãos. E aí é o seguinte, meu amigo, qual que é a melhor solução? Qual que é a melhor solução hoje que nós estamos tentando lá? É que a segunda colocada assuma o contrato. Assuma o contrato. Por que é uma solução que a gente precisa tentar? Porque é o seguinte, a segunda colocada só é segunda porque ela deu um preço maior. 1,5 milhão E ela chega aproximadamente. no preço da primeira. Maior. Ela hoje, 1 ano e meio depois, ela precisaria concordar em pegar um contrato para o qual ela deu um preço 1,5 milhão a mais 1 ano e meio Ela atrás. tem que reduzir o preço dela. Considerando pra que ficar a no preço inflação já que tá. está batendo 10%. os 2 dígitos, né? Inclusive tem uma brincadeira aí, não sei se cabe a Nós mim vamos fazer, tocar nesse assunto que daqui a pouco, depois do que a intervalo. Que hoje, dia inflação já 16, está com um índice maior do dia que a de- pesquisa da Dilma. dia- né? Então, se você levar isso em conta... Até o Vasco da Gama Mas já passou a Dilma. essa- Tá com 12. André, eu até essa aproveito... tentativa já foi feita junto, essa Sim, segunda nós- colocada? sim, estamos E nessas tratativas agora. Eu fui pessoalmente lá na comunidade, um dia antes deles fazerem o segundo bloqueio, e inclusive pedi a compreensão da Sim. comunidade. Prometeram não que bloquear na sexta-feira. mas inclusive e os acabaram líderes. bloqueando Sim, mas depois não de novo. foram os mesmos líderes. Não. Aí teve movimentos políticos, servidores federais, não foi a comunidade. Nós respeitamos isso. Eles cumpriram conosco, nós temos esse entendimento. Eles compreenderam que a melhor solução hoje é esta, que a segunda colocada aceite. Por quê? Se nós batemos no peito, não. Então eu vou fazer, qual que é a solução? Eu faço um distrato unilateral com a empresa que Aí detém o para contrato tudo. e eu vou ter que licitar de novo. Leva um E ano uma pra licitação licitar. que vai levar de E aí 60 a vai 90 fazer- dias, aí nós já começamos o período das chuvas, e aí a obra só vai ser retomada lá para março, abril do ano que vem. O prejuízo é maior. Então o bom senso tem que prevalecer nesse momento. E o gestor, em situações como essa, ele não pode pensar só em jogar para a plateia. E o Mauro não faz isso. Essa é uma grande diferença, André, Ele Ana e falou Paulo. muito isso aqui O também. Mauro, muitas vezes, prefere pagar o preço da impopularidade, mas fazer o que é certo. Mas chega uma hora, Kleber, que eu citei agora há pouco no bloco passado aí de uma situação crucial. O serviço de vacinação foi interrompido. Ok. E qual que é a solução? Mas o prefeito não pode falar o quê? Ele tem que chegar Não, e mas dizer ele vai assim, falar gente, o quê, Paulo? Ele tem que lidar com os dados da realidade. A realidade apresenta alternativas diferentes da vontade. A vontade está no campo do ideal. A realidade apresenta as alternativas que você tem. E as alternativas, diante dessas, a melhor, no caso da CAB, é que a Justiça autorize a recuperação e o leilão e que um outro investidor possa assumir o controle com a nossa anuência, com a anuência do poder concedente, para que a gente amarre um contrato que seja, que preserve o interesse público, né? E no caso lá da região do Jardim Vitória, Florianópolis e Jardim União, a quem eu peço novamente, reitero aqui de público o pedido de um pouco mais de compreensão, nós estamos próximos, talvez essa semana a gente consiga apresentar, anunciar essa solução, são essas. E bater no peito e só para jogar para a plateia, não adianta, não adianta. Quem vai pagar caro por isso é a própria população. Agora, em relação a isso aí, até para eu finalizar a minha parte uma da questão da CAB, água, né? Se fizer, bater no peito. tem uma situação também que romper. o PROCON de Mato Grosso está orientando os moradores que estão... A exigir caminhão-pipa. Que não tem água em casa, que exijam o caminhão-pipa e que cobrem isso da dona CAB. Isso Porque concorda com o isso? PROCON municipal também PROCON tem essa municipal também, orientação. sim. Mas você já Mas pensou, a se CAB já já é pensou, obrigada a se fornecer
acontecer isso. 200 mil Vai pessoas falir a Cabe. pedirem caminhão-pipa. Quer dizer, não é que vai falir a Cabe. Não é desejável, mas não é vai melhor ter- o caminhão-pipa do que Não ficar vai sem ter água, né? caminhão-pipa para todo mundo. E só foi uma questão da vacinação que o Paulo tocou, na verdade foi só adiado, né? Agora, Sim. o lançamento do dia D, que seria no sábado. Mas na segunda-feira, os Sim, postos de na saúde próxima vai semana. estar... Vamos matar esse assunto Cabe. Eu já matei, A já. Cabe Porque ela já matou ela o povo pertence, também. matou o povo. Pertence ao Grupo Galvão. É isso? Me tá corrija envolvido se eu na estiver Lava enganado. Jato, né? Está envolvido com a Lava Jato, Isso. o grupo? Sim. Até o pescoço nesse esquemão aí do Petrolão. Deixa eu mudar de assunto Ou então. seja, meu amigo, você em casa vai continuar padecendo com a falta d'água. Não, Né? Enquanto não- a Cabe for a concessionária, Não seja a tão coisa- pessimista, a coisa André. pode não... André, eu acho que assim... Não funcionar, Acho não. senhor Kleber Lima. Concretamente, meu caro entrevistador, Meu hoje, caro secretário. o prazo que Toma uma aguinha. nós, inclusive, É. Poder Concedente, Prefeitura, sinalizamos com a sociedade cuiabana é de 45 dias para tomar uma medida mais definitiva. Sim. E torcemos, estamos contribuindo, estamos muito desejosos que esta solução seja que a Justiça autorize a recuperação judicial, o leilão e que um grupo com potencial econômico, com saúde financeira, assuma o serviço. Esta é a melhor solução. É que Sim, nós vamos com tentar. certeza. Se não for, nós temos as outras duas. Mas até que isso aconteça, Né? 45 meu caro, dias. Não é um negócio assim que não tem solução nunca. Ninguém Não, esperou não, até não, agora. não Agora tem. tem gente precisando de água Mas e precisando quem tá sobreviver. na seca em casa vai continuar por Vai alguns dias, continuar pelo tomando banho menos, né, de Paulo? checo-checo, né? Vamos mudar de assunto Obrigada, aqui, ó. Tem vamos que fazer falar sobre intervalo, os Robertão? outros... Deixa eu fazer uma Faz pergunta. a sua Projetos. pergunta e chama o intervalo, Paulo Coelho. A Ana está falando A Ana aqui. faz a pergunta. Não, Você, pode você tem que fazer. Eu não respeitar a estou Ana. preocupado, tá? Assim que vocês terminarem, Que a Ana, Secretário, vamos tomar um café lá fora, enquanto eles discutem? não se Secretário. preocupem a comigo. Ana veio de vermelho. Pergunta, seu Paulo Coelho. Ela veio de vermelho em homenagem a Dilma. Em que homenagem a hoje- Dilma, nós vamos falar disso já já. Hoje, domingo, Pergunta, teve Paulo aí Coelho. Pergunta, chama o A intervalo, por manifestação, favor. né? Falando do asfaltamento agora, não é? Novos caminhos e tal. Moradores da região ali do Florianópolis ali na saída para Chapada, né? Florianópolis. Fizeram a Jardim intervenção Vitória, ali. Vitória, Vitória. O Florianópolis. pessoal também da Ponte Ferro cobrando asfalto e a prefeitura prometeu, né, tomar providências, expandir, não é? Se não universalizar, mas expandir o asfaltamento para essas regiões aí. Que encaminhamento a prefeitura tomou ou tomará? Em relação ao Jardim Vitória, eu já respondi. Paulo Coelho. Não, mas bom, após o intervalo comercial, a gente volta com a resposta de Kleber Lima sobre o asfaltamento de Florianópolis e região e também da Ponte Ferro. Atenção você aí do Jardim Florianópolis, fica atento, voltamos já. Muito bem, estamos de volta com o Conexão Poder deste domingo, recebendo aqui ao meu lado o jornalista Kleber Lima, que é secretário de Governo e também secretário de Comunicação da Prefeitura de Cuiabá. Paulo Coelho deixou a pergunta no intervalo, eu gostaria que o Paulo repetisse essa pergunta, a questão do asfalto lá no Jardim Florianópolis, Paulo. Houve intervenção, né, de moradores da região, Florianópolis ali e tal, tinha pessoal também representando a região da Ponte Ferro. E para que isso não volte a ocorrer, que encaminhamento a Prefeitura tomará diante não só da Florianópolis, mas da Ponte Ferro e outros mais destinos que estão acoplados aí, inseridos no Novos Caminhos? Bom, do Florianópolis, do grande de Vitória, né? Daquela região, são 3 bairros ali, eu já respondi. Os bairros, e eu vou dizer aqui, o que eu disse à comunidade lá, fui lá numa reunião à noite, estava tensa, mas a comunidade compreendeu. Primeiro, não existe risco da comunidade perder o asfalto, que era um temor que eles tinham. Já vieram aqui no passado. O Mauro não é nenhum desses prefeitos do passado, até porque, para aprovar esses projetos na Caixa Econômica, tinha que ser feito lá naqueles bairros. Né? Então não é possível mudar. O dinheiro está à disposição da Prefeitura numa conta vinculada. O problema é só a O empresa. problema agora é a gente solucionar esse impasse. Se nós conseguimos convencer a segunda empresa a assumir o contrato, ou se nós teremos que licitar. Torcemos, estamos envidando os esforços necessários para que a segunda empresa assuma, porque isso é o mais rápido, é o mais ágil. O desejo do prefeito é que até no período permitido pela legislação, até junho do ano que vem, ele vá à comunidade entregar o asfalto. Tem né? como aditar Está essa assegurado. hora? Tem os aditivos legais de até 25%, o reequilíbrio econômico e financeiro em função de insumos que
que subiram e voltamos à inflação, etc. e tal. Né? Segundo, o que eu quero falar sobre asfalto é que o prefeito Mauro já bateu um recorde em Cuiabá. Já construiu em Cuiabá 180 quilômetros de asfalto novo em 2 anos e 8 meses de mandato. Bateu o recorde de quem, André Michels? Do ex-prefeito Rodrigues Palma, que está aí vivo, que é testemunha, foi deputado federal, que construiu 150 quilômetros de asfalto novo no período em que foi prefeito, que terminou em março de 1979, há 36 anos. O Mauro bateu esse recorde. E a meta da prefeitura, reiterada pelo Mauro, inclusive, na sexta-feira, é chegar à marca de 300 quilômetros de asfalto novo em Cuiabá até o final do ano que vem. Uma meta que ele reiterou na sexta-feira. A meta inicial era 200 quilômetros. Ele deu uma forçada junto com o secretário Marcelo Oliveira, Marcelo Padeiro, que nós já mudamos o apelido dele lá, que não é mais Padeiro, é Marcelo Asfalteiro. Marcelo. Né? Que esse recorde Marcelo também Pedreiro. é dele. Né? Vai ser pedreiro. 300 quilômetros é exatamente o dobro do que o Palma conseguiu fazer 36 anos atrás. A diferença, André, e aí eu queria falar disso de novo aqui, eu já falei uma vez, na época do Palma, os 150 quilômetros dele praticamente asfaltaram 100% de Cuiabá, porque Cuiabá era pequena. O Onofre Ribeiro, outro dia até, num almoço tinha conosco, 80 mil habitantes, chegou a dizer que Cuiabá tinha entre 80 e 100 mil habitantes e era da Miguel Sutil para dentro. Pra você ter uma ideia, mais ou menos. o Palma abriu Araés, abriu Quilombo, abriu Lixeira, né? Ele urbanizou esses bairros, não eram urbanizados. E depois não tinha mais Cuiabá. É um crescimento Hoje não. inevitável. Como houve uma descontinuidade de prefeitos realizadores nesses 36 anos, se nós tivéssemos tido outros Palmas nesse período, Ana, A gente bateria palma. hoje Cuiabá podia se 100% orgulhar como asfaltado. Lucas do Rio Verde, que não tem 1 metro de rua sem asfalto, como Sorriso, né? Que por acaso são os maiores PIBs per capita de Mato são Grosso, cidades- cidades muito são ricas, cidades pequenas, novas, planejadas. cidades pequenas. Cuiabá não, Cuiabá foi maltratada ao longo desse tempo. E às vezes nem sempre foi muito, maltratada. Às vezes o planejamento, para você ter uma ideia, Não André. faz tanto tempo assim, André, né? pra você ter uma ideia, o planejamento hoje de cidade, planejamento urbano, como ele não é fácil numa cidade como Cuiabá. O atual pronto-socorro de Cuiabá, ele foi iniciado pelo Palma. Era um prefeito que valorizava muito a questão do planejamento. O sogro, que era engenheiro e foi governador, junto com ele também tinha essa visão de planejamento. Fez, por exemplo, a rodoviária de Cuiabá, que é um Que equipamento até hoje atualmente, até hoje, muito moderno. Garcia Mas Neto. o novo pronto-socorro, o atual pronto-socorro, o Palma nem sequer conseguiu inaugurar o primeiro módulo, mas ele começou e praticamente entregou, o prefeito que o sucedeu entregou. Ele hoje é insuficiente 36 anos depois. O Palma abriu a Beira Rio, que era uma perimetral naquela época, hoje ela já está engolida, né, pela urbanização. Ficou O estrangulada. Palma fez, por exemplo, e olha que eu estou elogiando o Palma, que fique claro isso aqui, antes que alguém interprete que eu esteja criticando. Eu estou elogiando com muito entusiasmo as realizações do ex-prefeito Rodrigues Palma. Fez o terminal atacadista do Verdão, ele não conseguiu inaugurar. Até o Dante é que foi conseguir isso depois, porque demorou muito. Aquele que A foi mesma de- dificuldade aquele que que foi nós demolido tivemos. agora, né? Isso, a mesma dificuldade que nós tivemos agora para mudar os atacadistas. Não, mas de ó, local, eles tiveram. aquele terminal atacadista lá não dá para... Então você veja bem, eu citei 3 exemplos, André, de equipamentos importantes para a cidade que não sobreviveram 3 décadas. Verdade. Hoje, e aí eu já retomo Teve que aqui, demolir o terminal já emendo, atacadista. para construir uma UPA. Hoje eu já emendo Exato. aqui com saúde, que eu queria falar vamos disso. entrar nesse né? ponto agora. Só antes da saúde, se o André me permite, 2 projetos que acho que a população quer saber se termina até o final do primeiro mandato do prefeito Mauro Mendes, que é o Porto Cuiabá e o Parque das Águas. Ana, Porto Cuiabá, a primeira etapa será entregue até dezembro deste ano. Se vocês forem lá amanhã com a equipe de vocês, vocês já vão é a ver. primeira etapa? A primeira etapa é o calçadão. Primeiro vamos explicar o seguinte, nós ficamos 1 ano ali fazendo uma obra, todo mundo achava que estava parado, não estava. Que havia uma confusão com obras da Copa, do 8 de abril, né, de uma estação de tratamento de esgoto ali que desabou com as chuvas. A nossa obra do Porto Cuiabá nunca parou. Nunca parou. Agora era uma obra que era invisível, era uma obra feia, era uma obra de perfuração, de aterramento, de você colocar aterro em cima, de fazer o muro de arrimo, que eu já aprendi, que lá chama muro de arrimo de gabião, que é com as pedras, umas gaiolinhas. Muro de gabião. Isso não é uma obra que ninguém via, é uma obra de enterrar no chão, né? Que ninguém vê. Agora não, você já visualiza a obra, porque nós já começamos a concretar o calçadão.
Então, até dezembro a gente entrega essa primeira etapa, que é o calçadão, mais ou menos 1.000 metros de calçadão do Museu do Rio atual, rio acima, né? No sentido... Até na perimetral. Mas... não chega um pouco antes, Mas porque aquelas a partir casas de... ali já foram desapropriadas ou ainda não? Não, e talvez nem sejam, porque a gente está, o prefeito realmente está pensando no outro modelo de que os próprios proprietários possam receber determinados incentivos para que eles façam a revitalização. Por quê? Porque a prefeitura não tem dinheiro para desapropriar. Aquela obra do Parque das Águas também é uma obra bastante importante. Então, assim, André, eu vou concluir a resposta, se você me permitir, do Porto Cuiabá. Tá. Até dezembro será entregue a primeira etapa, talvez a gente até consiga fazer ali um evento de Réveillon, é o nosso desejo, lá está entre lá e o Parque Tianaí, que também será entregue até dezembro, com um conceito absolutamente novo, é um parque agora. Antes era uma trilha de caminhada com a lagoa no meio. Certo. Agora é um parque que vai ter um monte de atrações, com Tianaí, trilhas de lá caminhada. do Jardim em frente, Itália? Isso, no Jardim Itália, ali na região do Alphaville 1 e 2. Sei. Iluminado, assim como o Complexo Dom Aquino, preparado para a prática esportiva e de lazer noturna, um novo cartão postal numa região muito bonita. Ah, mas é para rico? Não, nós estamos ali nós estamos ao lado das Avenidas dos Trabalhadores, tem Leblon, Pedregal, Canjica, tem Carumbé, Pedregal, CPA, tudo Secretário. muito próximo de Todas as acessar aquilo Avenidas ali. das Flores. Secretário Kleber, deixa eu se a Ana e o E Parque André... das Águas, Paulo, que a Ana perguntou também, a gente já licitou, a nossa intenção é já começar essas obras agora, este Mas mês. a conclusão da primeira obra do Porto Cuiabá é quando? Porque a primeira etapa é até o final do Conclusão ano. Até e a dezembro, segunda até o final do ano etapa- Até o final do ano que consegue vem. concluir. Até o final do ano que vem. O que está pegando ainda do projeto todo do Porto Cuiabá é só o novo aquário. Porque é um novo aquário que foi projetado, super bonito, eu não sei se é alguém ou o aquário os atual nossos ele já ficou obsoleto, né? Foi feito não, pelo ele é Parque bonito França, ainda. Ele é muito visitado. Você não tem eu noção sei. como ele é muito visitado, mas ele pode ser muito melhorado. Pode ser O melhorado. conceito de aquário que o prefeito Mauro e o hoje E deputado pode ser federal rentável também. Fábio Que era uma Garcia coisa conceberam, E pode ser é um rentável. negócio de primeiro mundo. Ele é muito parecido com o que tem o Ubatuba, que eu pessoalmente conheço. Talvez vocês conheçam e Eu fui certamente num aquário muitos dos parecido com esse em telespectadores conheçem. Natal e você paga para entrar. Sim, sim. A O de ideia- Ubatuba a é ideia pago. seria É essa uma taxa também, até para uma manutenção, taxa, exato, para simbólica, E aí com tem instrutores, peixes, com tem até tubarão nesse aprendizado, aquário, e ele perfeitamente. fica solto, O aí projeto você passa a mão Tamar, no por tubarão, exemplo, é que é um bacana projeto isso. super reconhecido no mundo inteiro de preservação das tartarugas. A base dele é esse aquário de Ubatuba, no interior de São Paulo, no litoral paulista, né? Secretário. Então, para esse investimento do aquário, a gente ainda está prospectando, tentando viabilizar recursos. A mesma coisa do Parque das Águas. Nós já vamos iniciar as obras de melhoria da infraestrutura ali daquela região, da Lagoa Paiaguás, mas nós ainda não asseguramos o recurso para 100% da obra. Da fonte luminosa, onde vai ter o show das A águas. ideia é e tal. transformar, já que você deu exemplos aí de outros aquários, é transformar a lagoa. É a Lagoa Paiaguás o nome dela? Sim, sim. Lagoa Paiaguás numa Lagoa Rodrigo de Freitas, por exemplo? Não, até porque eu vi Bar, na imprensa com- recentemente que com- a Lagoa com pista Rodrigo de de Freitas caminhada. está condenada, sim, né? sim, mas o entorno dela. Alto com índice. pista Mas de é caminhada, igual a sim. Paiaguás tem, também, tem, né? tem Deve pedalinho, estar tem poluída. passeio de helicóptero, tem Sim, uma série com de mirante, coisas, com caminhada, Pedalinho. pedalinho, com tudo enfim, isso e o tem mais tudo ali, importante que seria restaurantes bons lá dentro. a fonte Tem luminosa. essa ideia? Sim, esse é o conceito, vocês conhecem, E a nós já água mostramos mesmo isso. não dá pra a usar. fonte que vai ter, a fonte vai jorrar água, vai esguichar água, não sei É como é que invia- chama é isso. inviável. No ritmo de Com música, com cores, luzes, Não, mas é igual inviável tem pra banho, como é a Lagoa Miami, Rodrigo de Dubai, Freitas. eu já vi muito Tá, pela mas TV. como é né? Rodrigo de Freitas, é inviável a Lagoa Paiaguás para banho também. Não vai ali despoluir. é- assim. Não, mas sim para O projeto não prevê a canoagem, despoluição. pra tudo isso. O projeto não prevê a despoluição Não, dela. na primeira etapa, mas eu nem conheço, na verdade eu desconheço essa informação, qual é o grau de poluição ali, né? talvez nem seja tão É porque todo o esgoto poluído do assim. CPA né? cai ali, né? Não tenho essa informação. Deixa eu fazer Tem a Lagoa fazer uma CPA. pergunta. Deixa Não tem essa eu mudar de assunto aqui, se você me permitir, Faustão. Você tá aí, Paulo Coelho? É, Você tá calado, Paulo Coelho. eu queria falar sobre a decisão de correição que mudando de assunto, né, Então falando de muda, saúde, Paulo o Coelho, prefeito tomou iniciativa pela correição em relação aos médicos que estão lotados no serviço público aqui do município de Cuiabá. Já se tem um panorama do que isso já resultou, secretário? Foi resolvido, foi estancado aquela história de médico dizer que trabalha X, mas não trabalha? Enfim.
eu queria esclarecer o presidente do seguinte. sindicato falou Quem falou este absurdo, que foi uma confissão, quem jogou... O senhor fala absurdo porque não é verdade isso? Que não é verdade. Porque o que a presidente do Sindicato dos Médicos disse não é verdade. Era que havia um pacto de horas lá para... de eles fazerem de conta que trabalhavam, porque a gente fazia de conta que pagava, porque não pagava o salário que eles queriam. Ao contrário, Paulo Coelho. Inclusive Ao contrário. ela, né? Inclusive ela. Ao Inclusive contrário, o que esta gestão sempre fez em relação ao cumprimento da jornada, não só de médico, que fique claro isso, mas de todos os servidores da Prefeitura de Cuiabá, é exigir o cumprimento da jornada. Exigir duramente. Aliás, esse é um dos pontos de conflito entre a gestão e a atual diretoria do sindicato desde sempre, quando nós adotamos o ponto eletrônico, por exemplo, no pronto-socorro e na UPA. Teve muita gente que chiou, inclusive gente que está na atual diretoria do sindicato, porque não queria cumprir. Nós temos notícia, informação de que no passado teria sido feito esse pacto, não nessa gestão. Nós nunca consentimos ou fizemos qualquer pacto, mas como a presidente do sindicato vem a público, diz e reitera que os médicos não cumprem de propósito a jornada, o prefeito determinou a instalação da correição e já tem um monte de achados. Essa correição está sendo conduzida pelo doutor Silvano, que é um excelente procurador, muito probo, muito zeloso, Por exemplo, muito criterioso, foi achado, da né? Procuradoria-Geral do município. Nós já temos, inclusive, boletins de ocorrência que pacientes fizeram, usuários do SUS fizeram, por recusa de médicos em atendê-los, estando ali no local de trabalho. Né? E isso está encaminhado para correção e provavelmente vai resultar num PAD. E eu queria aproveitar o ensejo para dizer o seguinte: o prefeito recebeu, na última quarta-feira, salvo o melhor juízo, um representante da Federação Nacional dos Médicos, da Federação dos Médicos do Brasil, a FENAM, Federação Nacional dos Médicos, que veio a Cuiabá preocupado com esse estado de animosidade que o Sindicato dos Médicos estabeleceu conosco, não nós com O eles. sindicato é filiado a essa federação? É filiado, mas já, inclusive, no passado já tentou se desfiliar, né? Nós ficamos sabendo disso. Ou seja, essa turma que está hoje no sindicato gosta de brigar, não é só com a gente, eles brigam com eles mesmos. Quando não tem com quem brigar, eles brigam entre si. E foi uma conversa de alto nível. Aliás, o diretor da FENAM que esteve conosco é o atual presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Rio de Janeiro. Disse ao prefeito claramente que a condução que vinha sendo dada pelo sindicato não é a condução orientada por eles, não é a condução que eles acham mais adequada. Pediu ao prefeito a reabertura do diálogo e o prefeito disse a ele, que estava acompanhado inclusive de outros médicos sindicalistas, outros representantes da federação que moram em Cuiabá, a doutora Elza, que foi presidente do sindicato aqui do Sindimed, é conselheira fiscal da FENAM atualmente. O prefeito disse a ele o seguinte: nós nunca nos furtamos ao diálogo com os médicos e com nenhuma outra categoria de servidores. Tanto assim que quando a atual diretoria do Sindimed decretou a primeira greve este ano, foi no dia 12 de janeiro, salvo o melhor juízo, com 10 dias que o atual secretário estava no cargo, sem procurá-lo para dialogar. E o que nós fizemos? Quando eles decretaram a greve, nós fomos ao Poder Judiciário e pedimos a intervenção. Da greve. Não, antes disso, pedimos a mediação do Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça para que eles pudessem sentar conosco. Então o prefeito disse ao representante da Federação dos Médicos que nós sempre estivemos dispostos ao diálogo e se agora eles querem, será com muito prazer, com muita alegria, Kleber, que nós vamos restabelecer o diálogo com eles. Não é o caso de se pensar no Mais Médicos e trazer os cubanos e espanhóis? Enfim, tem muito pouco. Aliás, André, trazer mais. Nós demos essa notícia aqui quando nós decidimos aderir ao Mais Médicos em primeiríssima mão ao seu programa, aqui, Sim. no primeiro semestre desse ano. Quantos vieram? Desculpa, eu não tenho esse número exato agora. Vou te dar um outro notícia em primeira mão. O secretário Ari me informou, e até peço licença a ele para dar essa notícia aqui, me informou esta semana que ele já fez um novo pedido ao Ministério da Saúde e que nós deveremos ter mais 20 ou 30 médicos do Mais Médicos em Cuiabá. Cara, é feito um chamamento, né? Feito um chamamento pelo Ministério. Olha, Cuiabá, nós temos vagas para Mais Médicos em Cuiabá. A prioridade, inclusive, André e Paulo e Ana, é para médicos brasileiros. Eu não sabia disso também, até a gente aderir.
Não, a prioridade para o prioridade chamamento do programa. é para os médicos Sim. brasileiros. Se não houver médico nacional cubano. Aí interessado, sim, aí tem os estrangeiros, não é cubano. Isso aí é intriga, né, dos opositores ao programa. Não é Pode ser de cubano. vários lugares. André, dos primeiros 20 ou 30 que vieram para Cuiabá, não tem nenhum estrangeiro, são todos médicos brasileiros. Falando em cubano, Kleber, claro que não tem muito a ver, mas tem, até porque ela tenta transformar, Tem ou não tem, André? transformar o Brasil numa Cuba. Hoje, domingo, teve protesto contra a presidente Dilma. Que você votou nela? Não votei, não. Ah. Eu não tenho culpa. Agora ninguém eu votou votei no nela. Oeste. Eu não tenho culpa. Você tem. E a Ana veio de vermelho em homenagem a Dilma Séries, Rousseff. não a Séries. Pergunta As logo, séries. eu tenho 3 perguntas para E fazer. aí, hein? Você, o prefeito Mauro Mendes já me falou para mim, para Ana, para outros jornalistas com ele a semana passada, que ele não acredita que a Dilma termine o mandato, que ela renuncia num futuro bem A próximo. carta de renúncia já está pronta. Você acredita nisso também, Kleber? Bom, O primeiro, que você pensa desse movimento todo, dessa balbúrdia toda que virou o país? primeiro Enfim? E a tua opinião sobre esse quadro caótico que a gente vive? Primeiro eu digo a vocês o seguinte, o prefeito Mauro tem uma capacidade muito boa de diferenciar o que é a posição do prefeito, do gestor, uma posição institucional, a posição dele. com a posição Empresário. dele, militante, empresário, militante Depois eu quero a tua opinião de jornalista também. Ele, como o prefeito já tem dito, aliás, quando ele propôs e a Câmara aprovou no ano passado, em dezembro do ano passado, uma reforma administrativa com fusão e extinção de secretarias e extinção de cargos comissionados, foi devido à sua visão antecipada de que 2015 seria um ano muito difícil, do ponto de vista econômico. Pela retração da economia, não estava dada ainda essa instabilidade política toda, até porque nós tínhamos acabado de sair da eleição, né? Quando você junta crise econômica com instabilidade política, você potencializa os riscos de problemas sérios para o país, para um estado ou para o município, né? Não é desejável isso. Ninguém na Prefeitura de Cuiabá torce para a agudização da crise, ao contrário, o que todos nós torcemos, inclusive como cidadãos, é que o Brasil encontre o caminho de superar tanto a crise econômica como a instabilidade política o mais rápido possível, porque o país paga muito caro por isso. E quando o país paga caro por isso, na verdade, são as pessoas que pagam. Nós estamos pagando caro pela São mentira. as pessoas que pagam. Pela mentira, né? que a presidente contou. Eu não entro nesse mérito, eu vou me Agora limitar fala até como, pela agora posição. fala como jornalista, não como secretário. Hoje eu não posso falar como jornalista, Agora porque eu eu estou perguntando, aqui como estou secretário. perguntando ao jornalista agora. Me dá a tua opinião como jornalista sobre essa questão. Eu vou te dar a minha toda. opinião como cidadão, André. A minha opinião como cidadão é o seguinte, é que as soluções para as crises democráticas precisam ser democráticas e legais. É isso que eu digo. Não fazer como o presidente da CUT falou, tem que pegar em armas. Não, eu acho que os cheirar, excessos... Sabe isso enfim. no Brasil. Eu tenho absurdo, visto excessos tanto dos pró-Dilma como dos anti-Dilma. anti-Dilma. Né? Eu acho que Como defender a volta do desrespeitar a regime militar, autoridade da presidente da não. República é desrespeitar a instituição presidência da República. Eu sempre fui contra isso, desde a época do Lula, em que houve deputados que disseram que ia tirar o cinto para dar uma surra no presidente. Eu acho que isso é um desrespeito à instituição. E o presidente da República, ele é o presidente de todos os brasileiros, independente de quem votou nele. Como o governador é o governador de todos os eleitores do Estado e o prefeito é o prefeito de todos. O assunto que o senhor pode responder, que você os pode, munícipes. que você pode Rapidão, responder seu Paulo como... Pedro, que nós temos Deixa eu um minuto. fazer a pergunta, então. O secretário de governo, Kleber Lima, falar sobre o PDT, que tem apoiado o governo Mauro Mendes na Câmara, agora com essa saída saída do Pedro Táxi, governador do partido, ele agora está revendo, sob o comando de Zeca Viana, sendo sua maior liderança, está revendo, ou pelo menos disse isso em reportagem a mim, que estaria revendo o apoiamento ao Mauro Mendes. Como que o governo municipal está vendo isso aí, articulando isso aí? Bom, primeiro que eu não vi, não estou duvidando que o Zeca tenha dito e nem do que você está falando. Eu só não vi essa declaração Considerando, então, dele. em termos de hipótese, como é que está isso? O que eu digo para você é o seguinte, o esforço que o prefeito Mauro tem feito é para somar forças com todos aqueles que queiram ajudar a construir esse projeto de governo para Cuiabá. Não só partidos, mas segmentos vivos, sindicatos, patronais de trabalhadores, sociedade, cidadão, Câmara, imprensa,
por entender que os desafios que estão colocados hoje para Cuiabá são grandes demais para uma só força, um só partido, uma só pessoa responder. Então, quanto mais players, segmentos, atores virem somar conosco na reconstrução de Cuiabá, na construção desses projetos que são fundamentais para a cidade, nós gostaríamos de ter, né? Não é à toa que a gente recebeu com muita alegria a adesão do PSDB recentemente a esse projeto. O PDT está conosco desde o começo sem e é cargo, nosso desejo... Sem cargo, o PDT está sem cargo. Não, essa é uma alegação, inclusive, olha, para rever esse apoiamento. Não, o PDT, não vamos aqui esquecer que o PDT teve a maior secretaria da Prefeitura durante os 2 primeiros anos. A Secretaria de Saúde foi comandada pelo PDT no primeiro e no segundo ano. Secretário Camilo, Camilo Fares. Então, o Camilo e o Pérez, né? Ambos do PDT. Pérez. Então, assim, para nós, o importante não é cargo, não é... É importante assim, é o desejo de participar e a gente tem o desejo de dar todo o espaço possível para que quem deseja nos ajudar venha. É claro que o nosso desejo é que, independente da permanência ou não do governador Pedro Táxi no PDT, que o PDT continue conosco, se esse for o entendimento do PDT. Agora, se não for também, nós não podemos obrigar ninguém a ficar conosco. Kleber, né? Mas nosso desejo é que fique. Eu também desejaria que o senhor ficasse mais tempo, mas nosso tempo está esgotado. Nós temos que encerrar o programa, infelizmente. O tempo parece que voa, estourou, né? Quando o papo é bom, né, Ana? O tempo... Faltou muita coisa ainda, né? Muita coisa para falar. Daria para falar uns 10 programas aqui com o senhor, ou com você, que você é mais jovem do que eu, então é você. Muito mais jovem, né? Ou sou eu para você. Essa é uma ressalva importante, O senhor está entendendo, seu Kleber? Mais do que a gente... Mas eu quero te entregar aqui, dá aqui o meu presente. Mas essa aqui é minha, você isso falou não que é seu, minha. Dá aqui. Eu ajudo a apresentar o programa, eu não ganho. Me dá aqui. Toma. Vou levar isso aqui para casa, então. Você é um fanfarrão, seu Paulo Coelho. Isso é um presente do programa, um oferecimento Tubarão Esportes, para o secretário Kleber Lima e também para os convidados que venham. Vamos entregar isso. Ah, que um legal, oferecimento da Tubarão Esportes para você. Olha, eu já... Você já tem uma dessa. Na minha casa, eu tenho Aliás, você tem duas dessas. Tenho várias, né? Essa é mais uma. E... Um presente do programa e da Tubarão Esportes. Muito obrigado. Você. Obrigado pela sua presença. Volte mais vezes. Acho que o papo foi bastante proveitoso, né? E deu para esclarecer bastante coisa. Eu que agradeço, André, Ana, Paulo, os telespectadores, mas eu não posso deixar de falar, André, de uma coisa muito importante que nós não tocamos hoje e que é os investimentos que essa gestão está fazendo na área de saúde. Está aí o Hospital São Benedito, que é um hospital fundamental, já está desafogando o pronto-socorro, dos 2 corredores que a gente estava improvisando como sala de vermelha, né? Um já está vazio. A nossa expectativa é que ainda este mês a gente consiga esvaziar os 2, porque o São Benedito está dando as respostas que nós precisávamos para cirurgias de média e alta complexidade, num primeiro momento na área de ortopedia, mas muito em breve na área também de neurologia, de cardiologia, bariátrica e etc. Os investimentos que nós fizemos também na UPA, que está funcionando, que foi essa gestão que colocou para funcionar, na contratação e posse, no empossamento dos aprovados nos últimos concursos, e muitas novidades que nós temos ainda para anunciar proximamente na área de saúde, que é uma área que nós estamos dizendo o seguinte: começou a revolução na saúde. E a colheita que nós anunciamos em abril continua, e eu espero voltar aqui, ou que outros colegas lá da Prefeitura de Cuiabá possam voltar aqui para informar o seu público vamos dessas enormes conquistas com o secretário que de Saúde, nós estamos garantindo para a cidade de Cuiabá. Obrigado, Kleber Lima. Obrigado, Paulo Coelho. Obrigado, Ana. Obrigada. Apesar de você estar de vermelho, eu vim de gravata amarela hoje, não de vermelho. Não, de azul, achei que fosse as cores do PSDB. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigada pelo Você em casa, obrigado pela sua audiência. Tenham todos uma ótima noite, uma excelente semana de trabalho. Voltamos no próximo domingo, às 10 da noite, aqui na TV Pantanal, canal 22. Ótima noite, boa semana. Até lá. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Não deixe que as queimadas virem tendência.